Poxa vida, eu fiz tanta propaganda, tanto carinho na cabeçota deste ratinho do game, Winter Burrows. Conhece o Winter Burrows, Barros? Falei dele, mostrei ele. Nós fizemos um vídeo aí a respeito dos eventos recentes do videogame, que aconteceram muitos deles na semana passada ou retrasada, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo. Vou pedir pra Duda jogar essa thumb na tela, claro, fica aí a recomendação de conteúdo, mas me parece que o Winter Burrow, é assim a pronúncia, Barros? Como é a pronúncia? Está tendo problemas seríssimos com jogadores que estão fazendo perguntas demais. Sabe aquela história de vamos questionar tudo? Parece que não tá dando muito certo lá em Winter Burrow, porque eles estão banindo permanentemente jogadores que perguntam a respeito de algum tipo de parceria ou consultoria do game com quem? Adivinha com quem? Com quem? Sim, com a Sweet Baby Inc. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. É claro que eu continuo sendo giga e acompanho aí quase que de perto os fracassos das empresas, os fiascos das consultorias de DI no universo do videogame, e esse é mais um reporte aqui, mais um relatório das cagadas recentes que estão rolando com o Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é Burrow The Barrows, tudo bem com vocês? Esqueci de apresentar o meu Burrow, né? Já tava aí desenrolando o tema, quase realmente me escapuliu a coisa de falar com esse menino. Como já dizia o Shrek, né? Para o seu melhor companheiro, talvez não funcione com Burrows. Recado muito especial. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do ArtCard, o card game que vai deixar o seu desenho ainda mais divertido. E conforme você pode perceber, esse é um produto que a gente já tem utilizado bastante aqui em casa. Mas o que é o ArtCard? Trata-se de um card game que foi pensado como uma ferramenta de apoio no estudo do desenho, mas também funciona como um jeito descontraído de estimular a criatividade, destravar a mente e transformar o ato de desenhar numa brincadeira. No jogo, a aleatoriedade das cartas é o que manda no nosso desenho. E perceba que ele pode ser jogado tanto sozinho quanto até com 6 pessoas, recomendado para maiores de 6 anos, mas a Sarinha com 5 já tá arrebentando. O ArtCard possui 2 modos de jogo. No modo inspiração, você sorteia suas cartas e desenha o que elas mandarem. Pode jogar sozinho ou com a galera, é perfeito para quem quer treinar sem ficar travado na temida folha em branco, porque às vezes a gente tá afim de desenhar e é a cabeça que não destrava. No modo inspiração compartilhada, aqui o jogo fica ainda mais interativo. Cada pessoa começa um desenho com base nas suas cartas, depois troca com outro jogador que continua a arte usando as próprias cartas, e aí é aquela bagunça. É claro que o jogo acompanha manual e obviamente que se você olhar aqui pro meu, ó, eu tenho em casa, pelo desgaste da minha caixinha, você já percebe o quanto que a turminha vem jogando e verdadeiramente brincando com essa parada. Portanto, o Barros vai deixar o link aí no primeiro comentário fixado, se você quiser adquirir o ArtCard, que é o card game da criatividade, do auxílio no seu desenho e para toda a família se divertir com mais um produto do nosso irmão Thiagão Spiked. Ótimo que você voltou aqui comigo e com o meu grandioso e doce Burrow The Barrows, porque nós continuamos diante do artigo, mais uma vez uma peça de informação que foi obtida lá no site do daydetected.com, tá bom? Um abraço pro Cabrutos aí, que tem se tornado, está se transformando numa das nossas mais confiáveis fontes de informação, e esse artigo vai com carinho para você também. Desenvolvedores de Winter Burrow banem permanentemente jogadores por perguntarem sobre a Sweet Baby Inc. Aparentemente não se pode fazer muitas perguntas a respeito do que é feito aí por debaixo dos panos com relação à consultoria maravilhosa. Tudo que os jogadores querem é transparência, mas isso é demais para alguns desenvolvedores da Aren. Na última atualização sobre Winter Burrow, que é um jogo lindo, tá, Duda? Bota uma gameplay qualquer de Winter Burrow aí no canto da tela, por cima da minha cabeça, onde você achar que deve. Ele tem aquela carinha de 2D bem contornado, um jogo caprichado, com visual encantador, aquela carinha de cozy, né, que o Barros tanto se apaixona. Eu sei que é um tipo de visual
visual, é um tipo de game que já tem muitos títulos, né? Já tem muitos concorrentes aí, só que mesmo assim ele chama atenção pelo capricho. Que pena, né? Que me parece que algumas coisas aqui sobre este tal joguinho... Sim, um jogo aconchegante sobre um rato sobrevivendo ao inverno rigoroso. Inverno não inferno, ok? O inferno é só pós-consultoria. Os jogadores descobriram que fazer perguntas simples e factuais sobre os vínculos do jogo com a consultoria narrativa Sweet Bebezinho Inc. poderia resultar em banimentos instantâneos, exclusão de tópicos e bloqueio de mensagens. O que deveria ter sido uma discussão sobre colaboração entre desenvolvedores se tornou um estudo sobre exagero e supressão da comunidade. E agora vamos tentar entender como é que se deu a pistola. A polêmica começou no Steam, onde vários usuários abriram tópicos perguntando sobre o envolvimento da SB e Bebezinho em Winter Burrow, e os títulos incluíam: a Sweet Baby está envolvida? Mas por quê? É uma pergunta, né? Por que é que existe uma cooperação com a Sweet Baby Inc. e o Woke e Sweet Baby Inc. desleixados? Você vê que os usuários já estavam dando aquela espetadinha, que é pra ficar ligado, que é pra realmente responder de maneira adequada. Um tópico particularmente cauteloso dizia: não compre este jogo quando for lançado. E aí me lembrou do boicote à Netflix, que tá fantástico. Você viu esse vídeo? Vou pedir pra Duda botar uma thumb linda aí, te recomendando que assista também. Apesar da variação de tom, todos os tópicos compartilhavam a mesma questão central: qual é o papel da Sweet Baby Inc., uma consultoria narrativa especializada em diversidade, equidade e inclusão, na formação de Winter Burrow, um jogo tão bonito, tão lindo sobre ratos, que simplesmente não precisava se envolver em questões tão urbanas e estúpidas do dia a dia, tão atuais, né, tão desnecessárias, para entuchar algo desse tipo numa temática tão lúdica, tão bonitinha. Qual a necessidade? Quase imediatamente após a publicação, os usuários foram banidos permanentemente. O usuário Brimstone1117, gostou do nick, Barros? 17 Bolsonaro, né? Claro. Escreveu o seguinte, aspas pra ele, só pra informar aos jogadores: a Sweet Baby Inc. trabalhou neste jogo. Eles provavelmente me banirão por postar isso, mas os jogadores têm o direito de saber. Um outro usuário chamado Hurricane314159 postou: por que alguém trabalharia com a Sweet Baby Inc. e teve o mesmo destino? Foi, banido e teve o seu tópico deletado só porque ali o furacão, né, o Hurricane, tentou realmente aventar algumas possibilidades. Os avisos de banimento não ofereciam nenhuma explicação, nenhuma regra citada, nem qualquer justificativa apresentada. Capturas de tela confirmam que mesmo postagens educadas e baseadas em fatos foram suficientes para desencadear a remoção permanente da comunidade. E aí tem um print com a mensagem de banimento que aparentemente você levava na cara quando você fazia a pergunta, que os bonitos, as dondocas que desenvolveram o jogo simplesmente não queriam, né, receber, não queriam confrontar ali as questões mais delicadas, que claro, né, o cara quando tá com o butico realmente sujo e ardido, ele não quer ser interrogado. Em meio à polêmica, a Pine Creek Games, desenvolvedora do jogo, publicou um código de conduta no Steam, embora as regras fossem genéricas, como mantenha o respeito, sem insultos, sem acusações infundadas e sem ameaças. Elas foram citadas para justificar o que muitos veem como censura em massa, e aí eu não tenho como concordar, tá bom? Censura, não vejo dessa forma. Censura quando tem um órgão estatal envolvido. Eles estavam ali enquanto empresa privada, né? Essa é a origem da iniciativa, com o cu na mão, recebendo um monte de perguntas que, na visão deles, né, são desagradáveis, são inoportunas, e eles decidiram dar uma moderada. É óbvio que eles estão errados, mas chamar de censura também acho que não se aplica, afinal de contas, estamos aqui falando sobre isso, certo? As postagens removidas eram factuais, educadas e não representavam nenhuma violação genuína dessas regras. A aplicação seletiva criou a percepção de que mencionar a Sweet Baby Inc. por si só já era suficiente para atrair a punição. E aí o print do código de conduta da Steam, mas qual a necessidade, certo? A
Apesar das proibições, a conexão com a Sweet Baby Inc. é clara. A designer narrativa Amy Lee Shaw comemorou seu envolvimento com Winter Burrow nas redes sociais em uma publicação curtida e compartilhada pela Pine Creek. Outro designer, Cameron Wild, lista uma palestra proferida em nome da Sweet Baby Inc. e dá crédito ao Winter Burrow em seu perfil profissional. E aí eu vou até pedir pra Duda colocar uma foto especificamente desse Cameron Wild, porque ele já é figurinha carimbada, tá bom? Esse cara já deu o que falar trocentas vezes por conta do péssimo trabalho que ele desenvolveu através da Sweet Baby Inc. e foi um daqueles caras que disseram que justamente a presença da Sweet Baby Inc. e dele especificamente na indústria do videogame era algo que servia apenas pra tacar fogo no cuidado com o termo, ia falar no puteiro, perdão, pra tacar fogo no circo, né, pra atrapalhar muito mais do que ajudar. Ele gostaria de ver a indústria do videogame queimando, derretendo de cima pra baixo e estava pouco preocupado com a questão da receita. O importante pra esse fulano aqui, o Cameron Wild, era entuchar a agenda progressista em tudo, não importa se o resultado vai ficar legal, não importa se o produto vai vender. Palavras dele. O próprio ato de banir usuários por simplesmente mencionarem a Sweet Bebezinho confirma efetivamente o envolvimento da consultoria. Uma resposta neutra e transparente teria sido muito mais simples do que uma supressão agressiva de conteúdo. Isso é 100% verdade. Da mesma forma que eu não acho que é censura, também não acho que é agradável ficar moderando num nível tão estúpido aquilo que o seu cliente tá falando. Na sequência, a Pine Creek, que é a desenvolvedora, foi pro Twitter botar a data de lançamento do jogo. O print tá na sua tela agora. O game lança no dia 12 de novembro. Tá muito perto, né? Tá chegando a hora. Mas meio que pra desconversar, pra sair um pouco do assunto, porque o clima não tava legal mesmo. Bom, mas a conclusão é a seguinte. O Winter Burrow pode apresentar um mundo aconchegante e convidativo, mas a forma como a desenvolvedora lidou e está lidando com as investigações relacionadas à Sweet Baby Inc. criou uma tempestade muito maior do que o seu cenário florestal. Jogadores que buscavam respostas simples foram recebidos com banimentos e silêncio, ao invés de reconhecimento e explicação. Se a Pine Creek Games tivesse esclarecido o papel da consultoria, poderia ter mantido a confiança da comunidade e evitado controvérsias. Ao invés disso, a repressão agressiva confirmou as suspeitas, mostrando que a transparência continua sendo uma ilusão, mesmo em um jogo sobre um rato e sua toca. E convenhamos que é um rato tão bonitico, né? Um jogo tão lindo. No final das contas, não se trata apenas de um estúdio independente ou de uma consultoria. É um conto de advertência que se repete há anos. Quando os desenvolvedores optam pela censura ao invés do diálogo, a controvérsia não é escondida, mas amplificada. É o efeito Barbra Streisand, né? Quanto menos você quer que o assunto seja comentado e tenta abafar e tenta esconder, mais as pessoas vão tentar enxergar e descobrir o que tá rolando. E aparentemente foi por isso que, por exemplo, o nosso canal aqui tá falando a respeito de Winter Burrow de novo. Lembrando que eu não concordo que é censura de jeito nenhum, porque é uma empresa privada moderando ali os seus conteúdos e os conteúdos que a atingem, mas é óbvio que é uma parada exagerada, desnecessária, uma tentativa de fuga que com certeza não deu e nunca vai dar certo, beleza? Me fala a sua opinião aí nos comentários, a sua curtida, claro que a gente já tá contando com isso. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo. E nós se vê por aí, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.